Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Eduardo Bolsonaro, em todos os créditos ao canal dele. O link tá na descrição e no comentário fixado, então acompanhe ele lá no canal principal dele. E quem apoia o canal, já deixa o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. E sem enrolações, vamos pro vídeo. Mais curioso, não sei se é a palavra certa, disso tudo, é que é no momento em que o Lula tá para dar o seu discurso nas Nações Unidas. Brasil, tradicionalmente, todo mundo conhece a história de Oswaldo Aranha, né? Abre a Assembleia Geral das Nações Unidas. É numa semana onde vai se desenrolar no Congresso mais e mais reuniões para a tramitação da PEC da anistia. E é por isso que eu falo com segurança. A anistia ampla, geral e restrita não é um capricho nosso. É a única maneira de se pacificar o Brasil. Falar em pacificação sem que seja uma anistia sobre fatos, iniciada em 2019, através do inquérito das fake news. Você, Cláudio, do antagonista, né? Não sei se aquele tempo estava na Cruzoé exatamente, mas vai se lembrar. A história do amigo do meu pai, inquérito das fake news, e ali começa um divisor de águas onde a maré começa a virar. Então, se não for isso, a perseguição continuará, meus caros. Porque se for um projeto de redução de pena, podem ter certeza, os Estados Unidos vai continuar aumentando o calor daqui. Porque o Flávio Dino vai poder, por exemplo, fazer o que ele fez comigo semana passada. Ele desarquiva a CPI da Covid, pinça lá o que interessa a ele e começa a investigar um monte de parlamentar. Depois ele vai, abre um outro inquérito falando de acusações do Banco do Brasil, Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer, numa investigação para investigar crimes contra o sistema financeiro nacional. Ou seja, o Moraes e o Dino, né, junto com outros cúmplices, eles estão abrindo uma avenida para varrer a oposição das candidaturas do Senado do ano que vem. Porque nesses inquéritos que eu citei aqui, nessas investigações, quem é que está? Futuros favoritos ao Senado: Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Gustavo Gayer, Bia Kicis. E se nós conseguirmos fazer uma anistia desde 2019 para agora, eles não vão mais poder fazer isso. A gente vai acabar com os inquéritos. É isso que está em jogo. Não é simplesmente colocar em liberdade ou reduzir a pena. Porque, é claro, né, eu vou querer reduzir a pena, eu acho melhor o semiaberto do que o fechado, mas tudo isso é injusto, tudo isso está dentro do mesmo contexto de perseguição. E não serei eu que estou aqui exilado, junto com gente que está exilado na Argentina, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, até mesmo outras pessoas, outros jornalistas, Guilherme Fiuza, que a gente vai continuar pagando o pato de uma perseguição quando a gente tem uma oportunidade como essa. Então, meu recado para o relator Paulinho da Força é: somente uma anistia sobre os fatos vai conseguir pacificar o Brasil. Falar qualquer coisa diferente disso não vai gerar o resultado desejado e nem adianta barganhar com deputados federais no Brasil. Olha só, mais uma antes de eu transferir para o Gibran aqui, que também tem pergunta, e para a Carol. Nós recebemos aqui a informação de que também houve aí uma sanção ao AGU, né, o Bessias, né, o Jorge Messias, o velho Bessias. Para quem não conhece, não está familiarizado com o apelido do Jorge Bessias, é por causa de um grampo justamente da Lava Jato que pegou a Dilma conversando com o Lula e ela avisando que ele, o Jorge Messias, na época ali o seu assistente, levaria em mãos a nomeação do Lula para a Casa Civil, né? Então ela fala daquele jeito dela, né? Ela, em vez de falar Messias, ela fala Bessias. O Bessias vai aí. Então o Jorge Bessias, Eduardo, a gente tem informação de que teve agora o visto revogado. E tem a confirmação também da revogação que já tinha sido anunciada de forma genérica, mas não nominal, né? Dos 7 ministros, além do Alexandre de Moraes, né? Então, Barroso, Fachin, Dias Toffoli, Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes. Tem mais coisa para vir, você acha? Eu acho que sim, Cláudio. Né? No decorrer do dia a gente vai tomando conhecimento das medidas. Eu estou aqui de olho, acompanhando a rede X do State Department, que é uma fonte fidedigna, obviamente, né? Porque são eles que tratam dessas questões de vistos. Eu vi que saiu uma matéria na Reuters, mas eu não consegui ler ela inteira ainda, porque entrei aqui no programa. Mas, ao que tudo indica, pode ser que mais autoridades venham a ter essa sanção de perda
do visto americano. Essa daí é muito fácil, porque é totalmente discricionário da autoridade norte-americana, né? Ele pode, num dia tirar, no outro dia voltar, enfim. Isso não tem um grande rigor, uma grande burocracia, tal qual ocorre com a Lei Magnitsky, por exemplo. Então, eu não ficaria surpreso se no decorrer do dia o State Department, né, que é o secretariado do Marco Rubio, se ele vier a fazer novos anúncios, se bem que normalmente quando eles retiram o visto, eles não fazem anúncios oficiais na Rede X. Eles apenas comunicam, né, que ocorreu mais uma leva de retirada de vistos, de confisco, e não falam, né, não discriminam qual autoridade. Vamos ver se agora eles vão mudar essa conduta, mas muitas das vezes, né, nos canais laterais, né, pela tangente, uma ou outra agência acaba comunicando. Olha aqui, Jubran. Vale lembrar, Claudio, o Bessias é um supremável, né? Correto? O Bessias é supremável. Ele é o nome escolhido, inclusive, da turma do Prerrogativas, né? Que é aquele grupo liderado pelo Marco Aurélio, que vamos dizer assim, é o braço jurídico do PT e hoje tem uma influência enorme na Janja, né? Então, a Janja e o Marco Aurélio se falam quase que diariamente. O AGU se tornou justamente essa figura ali fundamental para todas as medidas de restrição de direitos, violações, tudo que é tomado em alinhamento com o STF, mas por parte do governo Lula, quem assina a medida é o Messias, né? O Jorge Messias que assina essas medidas, inclusive com pedido de abertura, né, de investigação contra vocês, com aquela criação daquela Procuradoria de Defesa da Democracia, né, que também perseguiu tanta gente aí, nosso amigo Pavinato. Então, o Jorge Messias é esse nome que é sim cotado para ser o próximo indicado ao Supremo. Então você vê que são dois nomes já, né? Nós temos aí o senador Rodrigo Pacheco e o Bessias, pelo menos é o que a imprensa noticia, que estão no radar aí para uma eventual futura vaga dentro do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco também. Então, a gente está aqui, a gente está ao vivo e as informações vão chegando. Já estou orientando a equipe a ver essa informação do Rodrigo Pacheco para subir no site. Jubran, sua pergunta. Deputado, minha pergunta é a seguinte. Nós sabemos todos que o senhor teve um custo pessoal altíssimo nesse processo, está fora do país. Do jeito que as coisas vão indo, se estivesse no Brasil, talvez até estivesse preso, não é? Desse ponto de vista, tem uma ideia que eu gosto muito do Sartre, que ele diz assim: uma vitória, quando ela é observada nos detalhes, a gente não consegue diferenciá-la de uma derrota, porque o processo de vai e vem, os custos são muito grandes. Fazendo uma leitura de cenário distanciado, o senhor acha que esse é o caminho? E se for esse o caminho mesmo, qual é o próximo passo? O que vem por aí? A gente sempre tem que ter um certo escrutínio para não entregar muita munição para o inimigo. Mas eu acho que o caminho é só esse. Se nós voltarmos coisa de 4, 5 meses atrás, eu acho que pouca gente acreditaria que o Congresso Nacional estaria debatendo uma anistia, né? E a gente está vendo aí isso daí acontecer. Mas cada dia vai ser uma batalha. Então eu acho que é por aí. Eu acho que o fator Trump, né, Estados Unidos, ele vem quase que como uma graça divina nesse momento, que é o que está dando esperança, porque se você retirar da equação, a gente estaria caminhando aí para o Bolsonaro preso, né, até a morte. Você veria, né, esses processos se aflorar cada vez mais. O PL, o Partido Liberal, é o que é recordista em ações dentro do STF, majoritariamente por conta de falas, muitas vezes da tribuna, né? Você tem o Gayer, tem o Nicolas, vários outros que são normalmente os puxadores de voto dos seus estados. Então o sistema está se adequando para limar a direita, não é a extrema-direita, né? Extrema é quem dá tiro no outro e comemora a morte de alguém, quem dá facada no outro. Isso aí é extremo. Nós não, nós aqui acreditamos no debate, seguimos aqui levando adiante as ideias da liberdade, e eu acho que o caminho é por aí, né? Não tem como você esperar, né, que através do diálogo você vai conseguir convencer o Alexandre de Moraes de fazer diferente. Ele já não tem pudor nenhum. Eles alteraram duas vezes, né, a jurisprudência do STF para atrair para si a competência para julgar o Jair Bolsonaro. Todos os outros ex-presidentes, se você for ver o Michel Temer e o Lula, foram julgados por juízes da primeira instância. Bolsonaro foi direto no STF e não foi pelo plenário, como deveria ser como presidente. O Fux, inclusive, fez esse lembrete, né, que se for para ser dado o tratamento de presidente, então Bolsonaro tem que ser julgado no plenário, pelos 11. E não foi pela primeira turma, onde existe uma maioria ali de pessoas, né, sem comentários. Ex-advogado do Lula, ex-ministro da Justiça do Lula, o Alexandre de Moraes e assim por diante. Então,
o caminho é sim continuar aumentando a temperatura até que o sistema brasileiro entenda que não vale a pena lutar, né, nesse front onde se rasga a Constituição a todo momento. Nós só queremos o retorno da normalidade. Nós só queremos a harmonia entre os poderes. Se isso daí ocorrer, já vai estar bom demais. Perfeito. E aí, com relação ao que a gente tem visto nos últimos meses, o governo patinando em entregar aquilo que prometeu na campanha, a oposição, ainda que previamente, mas já se organizando para se unir num contraponto ao PT, hoje eu considero o antipetismo como uma das principais forças, se não a principal força política do país. A oposição tem uma chance considerável, cada vez mais factual, de assumir o governo a partir das eleições de 2026. Nessa sequência de ações que tensionam muito a situação, especialmente nessa correlação entre os três poderes. A gente viu, eu sempre falo isso, o Congresso Nacional assumiu um poder acima do Poder Executivo com as emendas e o Supremo Tribunal Federal assumiu um poder acima dos dois, englobando aí essa dinâmica das decisões. Uma vez que a oposição vença as eleições de 2026, o senhor certamente vai ser uma das figuras mais importantes para isso. Qual é o primeiro passo para conseguir tocar o governo? A gente vai ter que ver o tamanho do estrago deixado pelo PT para trás, né? Óbvio que isso daí vai passar por reformas, isso aí vai passar por apertar os cintos, vai passar por cortar o tamanho da máquina, obviamente privatizações de empresas, não todas elas, porque eu não me considero anarcocapitalista, mas uma boa definição de Estado mínimo, o que é estratégico. Por isso que eu acho que vale a pena olhar de perto aqui o que tem sido feito pelo governo Trump, o que tem sido feito e pensado principalmente pelo seu vice-presidente, né, o D.D. Vance, para que a partir daí você consiga realmente colocar o país nos trilhos. Isso daí leva tempo, isso daí é complicado. Por quê? Porque foram décadas de domínios da esquerda. Né? Desde 2002, praticamente, você tem não só o Lula de presidente, mas eles se prepararam muito para chegar a esse momento. Por exemplo, você não entra numa universidade hoje antes possível, para deixar o recado bem claro. Você bem sabe, né, Cláudio, que final de semana, normalmente, as pessoas não se interessam muito por política. Estão mais preocupados em jogo de futebol, curtir a família, ir para a igreja, ter um lazer. Então, quando você coloca essa medida para ser anunciada numa segunda-feira, ela vai ter mais repercussão, vai ter mais desdobramento, vai ter um impacto maior. Então, do ponto de vista da comunicação, eu digo que seria acertado, né, se realmente for verificado que foi aguardado o momento dessa segunda-feira para fazê-lo. E mais ainda, sabendo que tem a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Né? O Lula, ele é um antagonista do Trump. Vale lembrar, né, que ele no passado, antes da eleição do Trump, disse que um eventual governo Trump seria a nova cara do nazifascismo. A sua esposa mandou o então secretário Elon Musk para aquele lugar. Depois você tem uma coletânea ali de Gleisi Hoffmann, Paulo Teixeira, praticamente xingando integrantes do governo Trump. Então o Trump não quis dar, né, de bandeja todos os holofotes ao Lula. Muito provavelmente, achismo meu, ele vai colocar ali o governo Lula para ser mobilizado para pelo menos uma parte do seu tempo para ficar explicando, por exemplo, por que o Messias perdeu o seu visto e etc. Me parece que o Messias já não vai mais conseguir acompanhar o processo no escritório que ele contratou nos Estados Unidos, né? Aquele processo... Que ele queria botar eu para pagar a conta. Ele contratou um escritório, as cifras podem chegar a mais de 3 milhões de dólares e estava dizendo que eu poderia pagar a conta. Olha só que absurdo, que loucura. Pelo menos que ele tivesse te ligado, de repente você conseguia um escritório mais barato, né? Pro bono, sabe lá, né? Já basta o imposto que a gente paga, Cláudio, você sabe bem. Pô, olha aqui, ó. O Mário Jorge, que é um espectador nosso aqui, está te perguntando o seguinte: Eduardo, o ditador, ele está se referindo ao Moraes aqui, avisou que mandaria Bolsonaro para a prisão se viessem sanções. E se acontecer isso, o que os Estados Unidos farão? Quer dizer, vieram as sanções, a expectativa agora é justamente que haja uma réplica ou uma tréplica. A gente já está aqui na tréplica da tréplica, né? Mas o fato é que, de fato, a gente viu aí, inclusive naqueles jornalistas que fazem o papel constrangedor de porta-vozes de ministros, eles disseram, eles publicaram dias atrás justamente que se viessem mais sanções, o Moraes mandaria teu pai para Papuda. Tá? Então, se isso acontecer, que tipo de reação você espera do governo Trump? E claro, o que você e o Figueiredo, Paulo Figueiredo, um grande abraço também aí, Paulo, o que vocês farão, o que vocês já têm
engendrado na cabeça aí, que claro, aquilo que você puder expor aí, mas o que vocês pretendem fazer caso isso aconteça? Considerando que o ex-presidente Collor está em prisão domiciliar devido a uma crônica apneia do sono, você mandar o Bolsonaro, recém-diagnosticado com câncer, para a Papuda, isso só vai deixar mais escrachado, né, o violador de direitos humanos que o Alexandre de Moraes é. Isso vai aumentar a chance, né, o frame para a gente levar para a Europa, para sancioná-lo também na Europa. E não só ele, todos aqueles, mais uma vez, que dão suporte ao Alexandre de Moraes. Mas eu acho que mais do que isso, fica bem claro o recado já dado pelos Estados Unidos. Eu não sei se agora se foi o Jason Miller ou se foi o próprio Christopher Landau, que é o braço direito do Marco Rubio, que relembrou essas semanas que os Estados Unidos não negociam com terrorista. E eu acho que está muito certo, porque se você for escrever o que Alexandre de Moraes diz, você vai acabar entrando no jogo dele. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política. Comente aí o que você achou do vídeo. É muito importante a sua opinião e a gente dialogar aí nos comentários. Eduardo Bolsonaro está trazendo um ótimo trabalho aí dos Estados Unidos, diretamente aí dos Estados Unidos com Donald Trump, Marco Rubio. Então é isso. Pessoal, comente aí sua opinião de novo. Deixe um boa tarde, um bom dia, boa noite, que ajuda muito esse vídeo chegar para mais pessoas e a gente atingir um público maior e se unir contra essa ditadura de Moraes, que foi uma paulada essa semana, bem na segunda-feira, igual o Eduardo Bolsonaro tá falando aqui, que normalmente final de semana não teria um impacto tão grande como hoje teve. Hoje teve um impacto grande, né? Todo mundo está vibrado aí nas telinhas hoje, né? Todo mundo tá trabalhando, consegue dar uma olhadinha no celular, então tá mais fácil. Diplomacia em risco. Estados Unidos revogam visto de Jorge Messias, advogado-geral da União. Também nessa segunda-feira, dia 22, o governo norte-americano sancionou a esposa do ministro do STF, Alexandre Moraes, Viviane Barcias de Moraes, além da empresa da qual ela e os filhos do magistrado são sócios. O governo dos Estados Unidos revogou o visto do ministro advogado-geral da União, AGU, Jorge Messias, e a informação agência de notícia. Essa segunda-feira, dia 22, a administração do presidente Donald Trump já havia anunciado a aplicação de sanções da lei Magnitsky à mulher do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, Viviane Barcia de Moraes, e ao Instituto Lex, que é ligado à família do magistrado. A medida foi divulgada pelo Departamento de Tesouro norte-americano e inclui o congelamento de eventuais bens sob jurisdição dos Estados Unidos, restrições de transações financeiras internacionais. O ministro Alexandre de Moraes já tinha sido alvo da Magnitsky em 30 de junho. Então é isso, pessoal. Paulada neles. Então, esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Comente aí, que é muito importante, e até a próxima.